Eu queria te perguntar, já dentro desse contexto ainda, uma coisa que eu escuto muito quando a galera chega aqui pra mim, eu queria ver se tu tem... Vou te botar na fogueira, essa não tava no brief. Que chega muito pra mim, assim, eu vejo muito também, deve passar muito por isso. São empresas que, por exemplo, elas já têm anos de mercado, então assim, já são normalmente empresas consolidadas, sólidas, já têm operações aí de 10 anos, às vezes 12, 15 anos. E o caso do Demanderion é muito similar a isso. Já tem uma operação bacana, então já tem resultado, né? Não tem problema com o mercado em si. E muitas vezes essa empresa ela nem está com problemas de faturamento financeiro, de aumento de clientes. Mas ela vê muitos novos players no mercado, muitos concorrentes, e esses concorrentes utilizando o digital de forma mais agressiva, mais eficiente. E aí, pô, a empresa começou há 1 ano, 2 anos e já tem 10 mil seguidores, tem 15 mil seguidores. E daí isso meio que mexe nessa relação, nessa percepção dessas marcas. E aí as pessoas chegam para mim, os empresários chegam para mim e dizem, cara, eu estou há 15 anos no mercado, eu não tenho uma solução, tenho entrega e tudo mais, mas às vezes eu perco um outro cliente, ou às vezes eu perco em reconhecimento, autoridade e reputação para XYZ concorrente que entrou há menos anos. E normalmente o discurso é sempre o mesmo. O meu produto é melhor, a minha solução é melhor, a minha equipe é melhor, blá, 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 mas eu estou perdendo espaço para esse cara. Isso eu ouço demais, assim, ouço demais. Talvez estaria no meu top 3 de dores quando eu vou fazer o levantamento de necessidade de novos clientes, de novos prospects. Como que tu enxerga isso? E assim, óbvio que tu falou, né? Cada empresa é uma empresa, cada nicho vai ter a sua maneira de lidar. Mas como que tu enxerga a resolução disso? É mais realmente, cara, manter uma constância em publicações, uma linha editorial mais consistente, ou é fazer branding, aí o branding vai para outras ações de marca além do digital? Como que tu vê isso no cenário macro, assim, né? Porque no micro, daí cada caso vai ser um caso. Cara, o que acontece? Eu também já ouvi muito sobre essa dor, então muitas empresas já falaram comigo sobre isso e geralmente a minha resposta é uma só, tá? Vamos por prioridades, então. Hoje, eu sempre falo que menos é mais, porque a gente geralmente tem métricas de vaidade, né, que são, por exemplo, o tamanho da minha audiência, o tamanho das pessoas que me seguem, enfim. Mas eu já vi empresas de 15 mil seguidores que tinham um alcance orgânico de 300 pessoas e a taxa de efetividade dos conteúdos assim extremamente baixa, daí, falando de um aspecto mais técnico. E eu já vi empresas de 700 seguidores que atingiam 120%, 130% da audiência a cada publicação. Então, eu vou te devolver a pergunta assim agora. O que tu preferiria? Tu preferiria ter um perfil de 15 mil seguidores que é irrelevante em termos de alcance, ninguém está ouvindo o que tu está falando, ninguém está prestando atenção, as pessoas não recebem os teus conteúdos, ou tu prefere ter um perfil menor, só que muito mais efetivo, uma audiência menor, só que muito mais fidelizada? O que tu escolheria? 1000 vezes o perfil menor com resultado, cara. Exatamente. Então é isso que eu falo para as empresas. Não se preocupa tanto com tamanho de audiência. Se preocupa mais com efetividade. Para as pessoas que te seguem, que te acompanham ali, falando especificamente, por exemplo, do Instagram, que elas realmente estejam ali, estejam engajadas, estejam consumindo um conteúdo que interesse para elas, né? Porque até na dinâmica do algoritmo, o algoritmo ele sempre vai mostrar os teus conteúdos para um público que geralmente está mais engajado. Então, ele vai mostrar primeiro para essas pessoas e dependendo do nível de interação que vai ter ali, né, dessas pessoas, ele vai ampliando o alcance. E se eu tenho um público muito grande que não tem um interesse efetivo no meu conteúdo, eu mato meu alcance, né? Então, o principal é tu ter uma audiência realmente qualificada, de pessoas que estão ali para consumir o teu conteúdo, que são, melhor ainda se forem potenciais consumidores realmente da tua marca, né? Então, enfim, eu sempre vou pela qualidade, não pela quantidade. Além disso, só para finalizar um pouco o raciocínio aqui, eu já vi muitas empresas que olhavam para o lado, para um concorrente ali que tinha 20, 30 mil seguidores, e falavam, a gente tem 2 mil ali, e olhar o perfil dos caras era seguidor comprado, ou que daí alcance orgânico extremamente baixo, dava para ver que era inconsistente, né? E daí a gente vai também
para uma linha de comunicação que tem a ver com marketing. Isso talvez é uma estratégia dessas empresas para passar uma percepção, e assim como aquele dono da empresa está entrando lá e vendo, nossa, essa empresa tem 20 mil seguidores, passa uma sensação de que realmente aquela empresa é melhor, que ela é mais efetiva e tudo mais. Mas, com certeza, uma estratégia prática digital não seria efetiva num perfil assim. Né? Então tem muita gente que vai por essa linha, mas eu considero realmente o principal a gente ter qualidade de audiência e não quantidade. Eu acho que é uma linha que o mercado está seguindo, assim, sabe? As pessoas elas estão cansando um pouco de conteúdos tão supérfluos, estão querendo se aprofundar um pouco mais. Eu acho que isso é tendência também no consumo de conteúdo, tanto que o próprio Instagram, as redes sociais, elas estão fazendo diversas atualizações nas plataformas, também priorizando às vezes conteúdos um pouco mais longos também, né? E eu vejo que tem muita gente boa, assim, que, cara, também tá com esse pensamento. Cara, priorizar a qualidade de audiência. Não quero ter lá 100 mil seguidores, 150 até porque se tu tem um público muito nichado, muito específico, se tu tem volume de seguidores, 100 mil, 150, tu vai ter gente muito disseminada. E, por exemplo, se teu foco é atender um público mais regional, isso não vai ser interessante para ti. A não ser que no futuro tu queira lançar um infoproduto, tu queira, enfim, atender à distância, mas depende muito do teu objetivo, que foi o que a gente falou lá no início também. Show. Aí que tá, a gente eu acho que volta aí no ponto do objetivo, né? Porque eu concordo contigo, também sempre uso essa analogia, principalmente para negócio local, né? Porque assim, o negócio local, pô, tá em estrela, tá? Como é o meu caso, né? Eu ainda tendo empresas de outros lugares, mas pega um negócio local que só atende mercado de estrela, assim, sei lá, uma loja do varejo aí da rua. Cara, qual o sentido dessa loja ter 100 mil seguidores no Instagram? Se estrela tem 30 mil habitantes. E não é todo mundo que tá no digital, não é todo mundo que é fit dessa loja. Qual o sentido de tu ter 100 mil seguidores no Instagram? Qual o sentido de tu ter viralizado os teus conteúdos? Tu não vai conseguir enviar para essa empresa, vai ficar muito caro e tudo mais. A não ser que esse seja o objetivo. Uma estrutura, que né? seja o objetivo. Você tem um e-commerce, talvez. Que... Aí beleza. Mas na maioria das vezes... não é esse o caso, né? Só que aí eu acho que, de novo, a gente bate nesse ponto do objetivo, por quê? Porque esses exemplos em específico que eu estou citando, muitas vezes essa pessoa ela já nem está... Quando ela chega nesse ponto, nesse momento, ela não está preocupada com a venda e com a qualidade. Ela está preocupada só com a percepção. Sim. Sabe? Só com o que ela considera uma reputação adequada. Que daí o concorrente tem 15 mil e ela tem, sei lá, 1.500, tem 2 mil. E aí é difícil de lidar, porque daí assim, beleza, é uma métrica de vaidade, só que, cara, se o cara quer a métrica da vaidade, tu faz o quê? Né? Então, assim, eu acho que daí nesse ponto a gente bate nesse... Cara, beleza, se esse é o teu objetivo, então vamos bater em coisas que solucionem isso, né? Então, acho que, de novo, volta ao ponto do objetivo, assim. Mas eu concordo contigo, né, cara? Não adianta também ter uma audiência se tu não consegue monetizar e tudo mais. Né? Exatamente. Que é o caso de muitos influenciadores, que vão lá, compram seguidor, tem, 10, 15 mil seguidores, mas se o cara oferecer uma bala nos stories, não vende. Exatamente. Né? Não adianta. A taxa de efetividade daquilo é muito baixa, muito né? Baixa. Mas ao mesmo tempo, assim, é um pouco relativo, porque eu não vou citar nomes, né? Mas eu conheço alguns. Eu conheço alguns criadores de conteúdo, assim, que também hoje têm infoprodutos extremamente efetivos, vendem muito, mas começaram com seguidores comprados e que geravam uma autoridade maior quando, por exemplo, o cara fazia tráfego pago, entrava no perfil, via que ele tinha 100 mil seguidores. Automaticamente aquilo gerava uma relevância maior para o infoproduto que estava sendo oferecido. Total. Né? Então, cara, não existe um certo e errado, né? Eu não vou julgar as estratégias. Eu não sou adepto dessas estratégias, mas eu conheço pessoas também que foram por essa linha e deu certo, né? Então, no marketing é sempre bom a gente deixar claro, assim, não tem uma forma certa ou errada de trabalhar. A gente precisa, como eu disse antes, reconhecer os objetivos e traçar um plano de ação. Né? Existem diferentes caminhos para fazer dar certo, inclusive, né? Então, quando a gente quer ir daqui até aqui, eu posso ir dando voltas, eu posso tentar ir reto, eu posso... Enfim, vai mudar muito, mas o importante é entender o contexto, tentar se embasar, né? Trazer realmente uma percepção embasada para o teu plano de ação, não tentar estudar realmente, né, aquela empresa, aquele cliente, né, o teu público-alvo, né? Muito importante tu conhecer
para quem tu tá querendo vender, conhecer aquela pessoa, como é que ela age, o que ela valoriza, né? Então, isso é muito importante na hora de traçar um plano de ação, traçar uma estratégia, um planejamento, né? Porque se a gente não conhece, a gente tende a errar e, cara, às vezes o tempo que tu leva para corrigir um erro do processo é muito maior do que o tempo que tu levou para realmente definir o plano de ação, né? Tá. Então tem que cuidar um pouco com isso também. Legal. Eu quero logo te fazer mais uma outra pergunta sobre esses erros, assim, né? Sobre esses equívocos aí na estratégia. Mas tem um outro ponto aqui, eu tô batendo nesses pontos, digamos, menores, assim, porque eu sei que é dúvida da galera e, né, isso normalmente gera aí... Tipo assim, o cara tá vendendo, mas ele tá insatisfeito que ele não tem seguidor, cara. Ele tá insatisfeito que não tem... Cara, isso é normal, assim. Eu vejo isso com muitos clientes, né? Que não tem curtida nos posts.